satisfação estar aqui falando com vocês desse assunto que a gente tanto preza, né? Como o Jair falou, é uma atividade que às vezes é bastante ignorada ou é deixada em segundo plano, mas para quem mora na beira dos rios, aqui do Pantanal, como vocês em Cáceres, a gente em Cuiabá, o pessoal em Barão e outras localidades, a gente sabe que a pesca ela tem uma importância, não só uma importância econômica, mas ela tem uma importância cultural, né? A pesca, antes de tudo, um modo de vida para os pescadores, né? Eu não trabalho na interface com o pescador diretamente, né? Isso é indireto, eu trabalho mais com peixe, na perspectiva do peixe, mas a gente sabe que não dá para deixar essa questão social e cultural de fora. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre avaliação de estoques pesqueiros, uma coisa mais formal da avaliação, né? A pesca, ou saber se o peixe está acabando ou não está acabando, é que nem discussão de futebol, todo mundo tem a sua opinião, né? Eu não assisto futebol, mas falo do palpite no técnico e tudo mais, né? Então, assim é a pesca de modo geral. Todo mundo tem opinião. O peixe está acabando, tá. Ou não, o peixe não está acabando. Mas existem métodos formais da gente saber qual é o status dessas populações, e esses métodos aqui devem ser utilizados para a gente formar opinião, e uma opinião qualificada, cientificamente baseada, né, e que deveria ser levada em consideração nos planos de manejo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses métodos, um pouco diferente da abordagem da Luísa. A Luísa tem uma abordagem um pouco mais da parte do ambiente, né, um pouco mais geral. Essa é uma abordagem da avaliação de estoque, é uma abordagem mais focada em espécies, na dinâmica da população das espécies, né? Bom, a pesca, como a gente como já falei, já falou, Luísa também, ela tem uma importância fundamental no mundo. Estima-se que cerca de 600 milhões de pessoas dependem direta ou indiretamente da pesca, né? Nós estamos falando aqui da pesca artesanal, a gente não está considerando aqui a pesca recreacional, que também é extremamente importante, né? E a pesca é uma fonte de alimento, de emprego, de cultura para essas milhares de comunidades ao redor do mundo, né? Então ela tem uma importância bastante grande, né? E a pescaria é uma preocupação, né? É uma preocupação global. Países em desenvolvimento, países desenvolvidos, onde existe a pesca profissional, eles se preocupam com as pescarias, porque, de um modo geral, as pescarias elas precisam ser avaliadas, estudadas, para que a gente possa manter a atividade, né? E manutenção de uma atividade pesqueira passa pela manutenção de um ambiente saudável. Onde o ambiente não é saudável, não tem pesca. Então, a pesca poderia ser usada como um indicador da qualidade ambiental, inclusive, né? E a saúde do recurso, o recurso que a gente chama do recurso pesqueiro, agora a gente não está falando do peixinho, mas ele enquanto recurso, né? Que é o estoque pesqueiro, que é aquela parte da população de peixes que está disponível para pesca, suscetível aos aparelhos de pesca, aos métodos de pesca. É um desafio. A gente tem uma preocupação muito grande, porque isso envolve não só questões ambientais, mas é uma questão de interrelacionamento do homem com o mundo natural, com a economia, né? Então, e com questões políticas também, né? Então, é um problema extremamente complexo. E esse sistema ele vem sofrendo muitos desafios, né? A sobrepesca ou a pesca excessiva, ela pode esgotar os estoques, né? A poluição, destruição de hábitats, os barramentos, qualquer atividade que interfira no ecossistema aquático e no ecossistema terrestre no entorno, ele pode comprometer a renovação das espécies. E o que a Luísa acabou de falar, a gente ainda está colocada nesse cenário de mudanças climáticas que vão alterar padrões migratórios, né, que vão alterar a qualidade de hábitat, disponibilidade de nicho para as espécies que são comercialmente exploradas. Então, o cenário é muito mais complexo, né? Bom, mas dentro de tudo isso é preciso
que a gente também avalia as populações, ou seja, a pesca ela é baseada na população natural, é uma atividade extrativista, né? Ninguém planta o peixe, ninguém, né? A gente não está falando de agricultura, que é uma outra questão, mas a pesca extrativista, ela depende que os estoques se renovem naturalmente, né? E quanto mais natural for essa renovação, melhor para a atividade. E ela precisa, então, ser avaliada, né? Os estoques são afetados pela atividade, então a gente não pode dizer que um estoque com pesca ele seja do mesmo tamanho de um sem pesca. O que a gente pode fazer é tirar a produção que seria excedente e que mantenha a renovação, né? Então esses estoques são afetados. Então esse sucesso da pesca vai depender do estado do estoque pesqueiro, e por isso que a gente precisa lançar mão de ferramentas que avaliem o estado do estoque, porque não dá para falar em gestão de pesca, em manejo, sem a gente saber qual é o estado atual. Como é que eu vou saber o que eu vou fazer se eu não sei como está? Né? Então, primeiro precisa fazer uma avaliação, depois a gente precisa tomar as melhores medidas, né, diante do cenário que está colocado para a gente. Então, isso é o contexto da avaliação de pesca, né? Então, a avaliação e manejo são problemas de decisão, né? Então, por isso que envolve questões políticas também. É como fazer a melhor escolha diante de um conjunto de incertezas biológicas, econômicas e políticas, né? O que a gente vai fazer para manter esses estoques? Destrinchando um pouco mais, a avaliação de estoque pesqueiro o ato ou os métodos que estimam o tamanho das populações, baseado em parâmetros biológicos, né, que estão relacionados com a produtividade ou com o crescimento das populações, em termos de biomassa principalmente, e o manejo é a escolha de como gerenciar. A gente vai eu vou me concentrar um pouco mais na avaliação, né? Depois a gente pode discutir sobre escolhas de manejo também. Então, a avaliação do estoque pesqueiro, tem um pesquisador que é muito importante na área, o Hilburn, ele diz que a avaliação são vários rituais utilizados para estimar a taxa de explotação e a produtividade do estoque, ou seja, o tamanho da população, qual é a taxa de explotação naquele momento, que é a taxa de remoção, né, pela pesca, e e simular cenários de produtividade. O que ele chama de rituais é porque, no geral, ele não quer assustar muito para dizer para a gente que a gente precisa avaliar através de modelos. Esses modelos são modelos matemáticos, estatísticos, que são utilizados para isso. Então, a avaliação de estoque pesqueiro ela é uma atividade eminentemente quantitativa, né? E nós precisamos contar os peixes, nós precisamos contar a produção, nós precisamos saber quanto é produzido, né? Então, esses modelos, eles são ferramentas que vão descrever o processo de input e output, ou seja, eles vão ligar o esforço que é empreendido para a remoção com o desembarque, que é o resultado da pescaria, né? Que é o que a gente chama de produtividade na pescaria. E eles são modelos que visam estimar... Acho que esse negocinho não está funcionando. Não. Estimar tamanhos de estoque, simular cenários de manejo, prever impactos de medidas de manejo, né? E então, modelar os estoques, ou seja, utilizar modelos estatísticos matemáticos para avaliação de estoque é fundamental, porque a gente pode antecipar problemas, a gente pode antecipar políticas de manejo, a gente pode fazer predições do que vai acontecer em determinados cenários, né? Só assim a gente vai conseguir saber exatamente qual é a situação sem colocar em risco os estoques por decisões políticas simplesmente, né? E existem dois conjuntos, eu vou falar rapidamente das duas ideias de modelos que a gente tem, que são modelos clássicos, né, que são baseados em dinâmicas de população. Acho que todos nós aqui somos biólogos, né? Todo mundo viu ou vai ver ecologia de populações. Lá a gente estuda modelos de crescimento populacional. Esses modelos têm aplicação prática aqui, né? Não só aqui, tem outros
aplicações também, mas na modelagem, na avaliação de estoques pesqueiros, ela é fundamental, né? Os modelos de produção excedentes, eles são modelos que utilizam aquela equação de crescimento populacional dependente da densidade, o modelo logístico de crescimento populacional, para fazer uma avaliação sobre a produtividade em função do esforço, né? Então, só que aqui a gente não está interessado exatamente no número de peixe, mas na biomassa, na quantidade em quilos, toneladas, né? Como a gente mede. Esses modelos, eles são legais, mas eles precisam de séries históricas de dados, ou seja, a gente precisa contar quanto sai do rio no processo histórico, né? Séries temporais, né? Coisa que a gente praticamente não tem no Brasil, né? Não é só no Mato Grosso ou no Pantanal. A gente não tem esse tipo de dado bem estruturado com séries temporais longas no país como um todo, né? Mas se tivéssemos, poderíamos utilizar esses modelos, eles já foram aplicados de alguma maneira. Ele tem algumas suposições, eu não vou entrar em detalhes, mas a ideia é essa aqui, ó. A ideia, bom, eu vou mostrar, não dá para mostrar, mas a gente está vendo o pico da curva ali, é o máximo sustentável. A ideia seria, se a gente puder saber qual é esse máximo sustentável, a gente sempre vai pescar até ali, nunca vai ultrapassar. Se a gente ultrapassar, está sobrepescado. Se a gente ficar do outro lado da curva, na curva ascendente, a gente tem o estoque está saudável. Então a ideia é essa, é simples, mas é de uma complexidade imensa, porque a gente precisaria saber o que é esse máximo sustentável, e isso é um problema, mas em termos de modelos é simples, né? E aí ele tem uma limitação importante, né? A gente só vai saber que sobreexplotou quando já tiver sobreexplotado, né? Então, esses modelos, eles são a base da avaliação, mas tem essa limitação. Outro conjunto de modelos, ele relaciona a biomassa com a reprodutiva com o recrutamento. E esses modelos requerem dados mais biológicos mais finos. Por exemplo, precisa saber da idade do peixe, comprimento, estimativa de taxas de mortalidade, taxas de crescimento, e aí a gente tem uma série de métodos para chegar nessas medidas, né? Então, esses modelos, eles têm uma ideia básica que é essa. Se o estoque está sobrepescado, a gente tem pouco peixe velho no estoque e a gente precisa reduzir o esforço de pesca. Se o estoque está subpescado, a gente tem muitos peixes velhos no estoque e a gente pode aumentar o F, né, e consequentemente o rendimento. Então, uma das coisas que a gente pode pensar sobre a pesca está tendo peixe grande, né? Peixe grande é mais velho. Se a gente está pescando e está sempre tendo peixes grandes, é porque aparentemente vai tudo bem. Mas se a gente está pegando os peixes cada vez menores, é porque a coisa vai de mal a pior, né? Então, a gente precisa usar esses modelos. Tem dois conjuntos de modelos, o Thompson e Bell, que ele calcula a mortalidade por idade, por classe etária. Então, são os modelos de classes etárias, de tabela de vida que a gente vê lá na ecologia de populações, né? E ele vai dizer o seguinte: se a gente atingir aquele topo daquela curva, a gente está sobrepescando. Se a gente ficar aquém daquele topo, está tudo bem, né? Então, mas é possível a gente calcular esse rendimento. E um modelo de Beverton-Holt que liga a quantidade de adultos com a entrada de juvenis na população, né? Então, ele liga quanto de adulto tem e quanto de recrutas são produzidos, né? A ideia dele, os recrutas são os indivíduos que entram para a população, para o estoque pesqueiro, aqueles que já estão suscetíveis ao aparelho de pesca. A ideia é básica também, a gente vai pescar até um máximo sustentável, né? Então vai empreender um esforço até esse máximo sustentável e a partir disso a gente está sobrepescando. Então se a gente puder manter esse esforço nesse máximo, aí tem toda a ideia de como a gente vai chegar nesse máximo, né? Que é uma questão importante, né? Bom,
Isso é muito teórico. Vamos ver na prática o que isso acontece. Nós aplicamos essa avaliação de estoques pesqueiros a vários estoques aqui na bacia do Alto Paraguai. Eu vou mostrar só dois exemplos, né, que nós trabalhamos e já fizemos esse tipo de estimativa com os dados disponíveis, né, que foi o primeiro, esse é o primeiro estudo com rendimento por recruta eu acredito que para o Pantanal como um todo, que foi para Piraputanga, e na época a gente simulou cenários de aumentar ou diminuir o tamanho mínimo de captura. E a gente viu que no cenário que estava naquele momento, onde está aquela triângulozinho ali, a Piraputanga não estava sobrepescada ainda, né? Nós fizemos isso também para os 4 grandes bagres da bacia, o Barbado, o Caxara, o Jaú e o Pintado. E o Jaú e o Pintado aparentemente tinham estoques saudáveis naquele momento. Nós simulamos mortalidade natural para eles, diferente. E a gente ficou, na época, um pouquinho preocupado com o Barbado e com o Caxara, que estavam se aproximando do topo, mas não tinham atingido ainda o que a gente chama do máximo sustentável, né? Então, esses são só alguns exemplos que isso dá para ser utilizado e que a gente pode utilizar isso para dizer se os estoques estão ou não saudáveis, e aí para tomar decisões depois, né? Então, esses modelos, eles têm muitos benefícios, eles previnem colapsos, ele é a gestão baseada em evidências, não em opiniões, mas em evidências dos estoques, em evidências científicas. Asseguram a conservação da biodiversidade, porque essas espécies fazem parte do sistema. Quando uma espécie é sobrepescada, a população diminui muito, isso tem um efeito em cascata no ecossistemas, né? E garante segurança alimentar, né? De outro lado, tem limitações também. A principal limitação para a aplicação desses modelos é a falta de dados confiáveis, né? Então, a gente não tem um sistema de monitoramento de desembarque pesqueiro, a gente tem poucos estudos de biologia pesqueira, né, para estimar a idade mortalidade e tudo mais, que são trabalhos que são muito árduos. A gente tem uma limitação pela complexidade desses modelos, que não é todo biólogo que gosta dessa parte um pouco mais quantitativa, um pouco, né? Então, a gente tem dificuldade em vários setores, mas, e esses modelos não são, obviamente, perfeitos, nenhum modelo né? E depende de simplificação. Entretanto, se a gente reconhece essas limitações, a gente pode evitar decisões equivocadas, como vem sendo tomada aí dentro da pesca de modo geral, né? Bom, em síntese, os modelos de avaliação, eles podem orientar decisões sustentáveis, né? A gente coloca a ciência a serviço da conservação. Ela pode haver um engajamento multidisciplinar, que é essencial, né? Então, o manejo da pesca ele não se faz só com biólogos, a gente vai ter que ter interface com economistas, com o pessoal das políticas social, né? De outras áreas, que vão também ter que se engajar nisso. Porém, se isso acontece, a gente pode compreender o sistema, né? E antecipar problemas, né? A gente pode integrar, então, a ciência, o conhecimento com a gestão pública. Agora, outro problema é se a gestão, se os gestores se apropriam desse conhecimento, porque apesar deles serem produzidos, não adianta eu publicar artigos em revistas renomadas e tudo mais, se isso não chega ao gestor, ou se chega ao gestor e o gestor ignora, né? Então, isso é um outro assunto que envolve o manejo e a gestão dos recursos pesqueiros, né? O que eu queria passar, o meu recado aqui é só que a gente tem instrumentos para avaliar sim os estoques, né? Eles estão disponíveis, o que a gente precisa é de informação, de gerar informação e que essa informação seja levada em consideração pela gestão, né? Bom, agradeço a oportunidade, estou disponível depois aí para quem quiser conversar sobre o tema, né? Eu sou lá da UFMT, lá do Laboratório de Ecologia e Manejo de Recursos Pesqueiros, meu e-mail está ali para quem quiser entrar em contato, senão a gente não conseguir conversar aqui no evento. Muito obrigada.